Caríssimos irmãos sacerdotes, que bom vê-los em tão belo número para a posse do Padre Marcos, e saudando o Senhor, saúdo a todos. É a última posse desse ano. Já são 6 semanas consecutivas que a minha vida tem sido correr de um lado para outro, com muita alegria. Hoje pela manhã estive dando posse ao pároco de Itapoá, e agora à tarde, noite, alegria de estar aqui nessa comunidade tão numerosa, tão importante, que tem como padroeiro São Sebastião. Minha saudação, portanto, aos padres, aos nossos queridos diáconos, a todo o pessoal de celebração, nossos ministros, músicos, coroinhas, acólitos, as diversas pastorais. Minha saudação ao senhor prefeito municipal e sua senhora, e em seu nome a todas as autoridades civis, e a você, meu querido e minha querida, que estão aqui conosco, nessa bela igreja, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Tenho nesse momento 2 responsabilidades, tomara que eu me saia bem. A primeira delas é procurar entrar no coração de cada um de vocês, não eu, mas pela minha palavra o próprio Senhor. E a segunda responsabilidade é dizer que vocês são corresponsáveis, todos, no crescimento, na edificação desta comunidade paroquial. E nem posso esquecer de jeito nenhum de dizer que também as irmãs estão aqui, e quero agradecer pela presença das senhoras. Primeiro ponto dos 2. Como é que vai sua vida? Como vai a sua vida diante de Deus? Você está em paz? Tentação todos têm. Sabe quando que vai acabar a tentação? Quando estivermos em Deus. Até lá, a nossa vida será uma luta contínua, onde a palavra final vai ser de cada um de nós. Se existe algo que precisamos nos preocupar sempre, é que nós não temos 2 vidas. Para nós cristãos católicos não existe reencarnação, existe ressurreição. Consequentemente, uma só vida nós temos. E é nessa vida, em cada momento que nós vivemos, é que nós respondemos, contemplando o grande amor de Deus que se faz na nossa vida. O ponto de partida sempre é o amor de Deus. E o amor de Deus é tão admirável, que expressou-se de uma maneira tão forte em Jesus Cristo, que nos mostrou exatamente a dimensão, a grandiosidade do amor de Deus pela gente. Um amor que beira a loucura, porque Jesus deu a vida. E dar a vida por alguém já é algo maravilhoso, mas dar a vida por alguém que é pecador como nós é muito mais ainda. Para mostrar Deus na sua perfeição, vem até a nossa pequenez, até a nossa imperfeição, para de certo modo nos tornar como Ele. E por isso a graça de Deus nunca falta. Deus é abundante e misericordioso em todo o tempo. Se cada um de nós analisar a sua própria vida, perceberá com muita facilidade, isso diz a biologia, haveria muito mais chance de nós não vivermos do que vivermos. Porque nascer é um milagre.
Viver é um milagre. Ter fé é um milagre. Tudo é graça de Deus. Donde esse tempo de hoje, que nós estamos iniciando na quarta-feira e nesse primeiro domingo da Quaresma, nos coloca diante de uma imensa responsabilidade de tanto dom, tanto amor de Deus, de um lado, e a necessidade da nossa correspondência de outro lado. Uma coisa importa: sermos coerentes e aproveitarmos as tantas e tantas graças que Deus continuamente coloca em nossas vidas. E qual é o exemplo que nós seguimos? Do homem perfeito, Jesus Cristo, que mesmo diante das tentações, e aqui eu quero sublinhar apenas duas. A primeira grande tentação que existe em cada um de nós é a tentação dos bens materiais. Nada contra nós termos bens materiais. O grande problema, sabe qual que é? É quando um bem material torna-se o nosso Deus. Quando nós vivemos em função do bem material e todo o resto vira periferia na nossa vida, vira elemento periférico, sem importância. Porque todos os bens que Deus nos dá ao longo da nossa vida, frutos do nosso trabalho, do nosso esforço, mas são bens para nos ajudar a chegar ao encontro dEle, correspondendo ao seu amor. Isso era tão forte que o demônio logo percebeu: eu vou pegar Jesus e vou demovê-lo do seu plano de salvador do mundo, do plano de Deus, evidentemente. Porque o grande trabalho do demônio era desestabilizar a pessoa de Jesus Cristo, como que dizendo: eu vou lhe oferecer bens, você vai me seguir e você não vai conseguir salvar a humanidade. E de fato, perguntei-lhes no início: como é que vai a sua consciência? Agora essa pergunta vai tornar-se um pouco mais concreta. Qual é o valor que você dá para os bens que você tem? Eles são mais importantes que tudo em sua vida? Se for assim, cuidado. Você pode estar colocando a razão principal de sua vida naquilo que deve ser não um fim, mas um instrumento, um meio para viver bem, de acordo com os valores que Jesus nos ensinou. Um segundo ponto que existe, é muito forte em nós, e que o demônio muito esperto colocou Jesus em risco, foi a questão da glória. A glória é um perigo. A glória, ela leva cada um de nós a imaginar que eu sou melhor do que o outro, sou o Senhor do mundo, eu tenho a palavra final, o meu movimento é mais importante que o outro, a minha pastoral é que é mais importante, a minha família é melhor que todas, eu sou o bom, primeiro eu, depois eu, em terceiro lugar eu de novo. Olha, o demônio dizia: tudo isso eu lhe dou se você ajoelhar-se diante de mim. E existe um grande perigo em nossa vida, sim, de nós nos ajoelharmos perante o nosso orgulho, deixar que ele vença, e ele torne-se Senhor de nossa vida, esquecendo-se que nós, muito pelo contrário, valemos, Jesus nos ensinou, valemos tanto quanto somos capazes de estar a serviço dos outros. O que enobrece uma pessoa não é ela considerar-se grande. O que enobrece uma pessoa é ela tornar-se grande porque ela aprende a estar a serviço dos outros. Esse serviço começa onde? Esse processo de transformação da nossa vida. Primeiro no coração de cada um de nós, primeiro em nossa casa, com aqueles que temos ao nosso lado.
Aquele que está ao seu lado na sua casa é um presente de Deus. E essa pessoa que Deus colocou, com a imperfeição que ela tenha, porque ninguém é perfeito, mas essa pessoa que está ao seu lado, com tantas perfeições e com poucas imperfeições, e que você só vê as suas imperfeições, mas é com essa pessoa que Deus o chama para ser santo. É como se Deus dissesse o nome de cada um de nós e dissesse, se pegasse na minha situação, Dom Francisco, as pessoas que eu coloquei na sua vida, não se esqueça, são em primeiro lugar minhas, de Deus, eu de Deus. A você cabe cuidar delas como eu as amo e cuido delas. Santificar-se, portanto, no período quaresmal, é ter consciência de que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas eu preciso fazer um plano de ação. Todos nós sabemos, se nós não nos programamos, não saímos da mesmice. Não saímos, porque nós começamos a dizer para nós mesmos, tá bom, do jeito que está, tá bom. Lhes faço um desafio para essa noite. Que tal cada um de nós hoje pensar o seguinte, qual é o meu defeito dominante? Aquele que sempre se repete na minha vida. Que tal se a gente dissesse assim, bom, o meu defeito é esse, vou dar um exemplo. É a falta de paciência. Que tal se até o final da quaresma a gente pudesse ser um pouquinho mais tolerante com os outros? Cada um escolha o seu. Quem chegar até meia-noite e não escolher o seu, eu vou rogar uma praga. Se praga de padre pega, imagina de bispo, de arcebispo. Mas é um desafio bom, sabe? Porque nós temos que ter propósitos na vida, planejamento, também no campo da fé. Segundo ponto, o que significa receber um novo pároco? Uma nova história, uma nova caminhada, um novo comprometimento. Eu coloco aqui 4 palavrinhas como fundamentais nesse processo. Qual é, a partir de hoje, com essa posse litúrgica, o trabalho a ser feito pelo Padre Marcos, pelos vigários paroquiais e por vocês, membros dessa comunidade? Santificar-se. Primeira coisa. O que é ser santo? Não precisa ficar num trono no altar, não. O que é ser santo? É viver na graça santificante. É viver no amor de Deus. É viver de acordo com os princípios do Evangelho afirmados e vividos por Jesus Cristo. Ser santo é aproveitar dos dons que a igreja nos oferece, entre esses dons todos, de modo especial, o sacramento da confissão, que nos ajuda e muito. Ser santo nessa quaresma significa aproveitar-se das 3 palavrinhas-chave que nos ajudam a sermos melhores: a importância do jejum, a importância da oração e a importância da caridade. O jejum, além de fazer bem para o nosso organismo, para diminuir a nossa barriguinha, ele é muito importante, porque ao fazer jejum, algo que nós podíamos ter, nós renunciamos, o que torna a nossa vontade mais forte para vencer as tentações. A oração é fundamental, porque a oração é colocar-se no caminho de Deus, porque mais do que falar com Deus, a oração é ouvir o que Deus nos fala. E Deus está falando constantemente através da palavra de Deus, através de fatos, através de alguém que nos diz alguma coisa boa. Mas a oração é ouvir o que Deus quer para sermos como Jesus Cristo. E a caridade? Qual é o órgão mais sensível do corpo humano? O bolso.
Por isso a caridade leva-me a ir ao encontro de alguém que precisa de mim por alguma razão. Obviamente não só o bolso, mas muitas vezes significa um ouvido, escutar alguém que precisa de nós. Por isso a primeira grande responsabilidade que eu falei há pouco é a santidade. Qual é a mesma? Santidade. A segunda palavrinha que eu digo se chama sinodalidade. Não dá para construir uma vida paroquial sem sinodalidade. O que é isso? Sinodalidade é construir juntos. Como é que a gente faz isso, seu bispo? Para isso existem os conselhos pastorais paroquiais, conselhos pastorais de comunidade, as equipes executivas, onde pastorais, movimentos, organismos, todos trabalham juntos para buscar e encontrar os melhores caminhos. O padre é o guia, o pároco é o guia responsável, mas ele não pode trabalhar sozinho. Ele precisa de cada um de vocês, de cada um. Ajudem, porque a paróquia não é dele. Aliás, não é nem de vocês. De quem que é a paróquia? Nem minha. A paróquia é de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. E nós, como batizados, estamos a serviço dessa igreja, para fazermos uma comunidade, onde todos os corações pulsem batendo juntos, na mesma direção. Isso é sinodalidade. Primeira palavrinha era santidade. Segunda, sinodalidade. Terceira palavrinha, terceira corresponsabilidade. Ir ao encontro das ovelhas perdidas. É uma grande tarefa. Tem muitos que se afastaram da igreja por motivos fúteis. Quem sabe um dia algum padre, um de nós disse alguma coisa, essa pessoa não gostou e afastou. Se não foi bem atendida, respeitamos a cada um. Mas Jesus nos pede que através do nosso testemunho, em primeiro lugar, e se necessário da nossa palavra e da nossa oração, ajudemos as pessoas a virem, a voltarem ao rebanho do Senhor. Ir ao encontro das ovelhas perdidas é a terceira palavra. E a quarta palavra, e aqui vale para todos, mas de modo muito especial para o Padre Marco e seus vigários paroquiais, é a seguinte: se necessário for, e deve ser assim, tornem-se mártires pela causa do Evangelho. Fecundem o chão de uma comunidade paroquial pelo próprio sangue, com o próprio sangue, através do trabalho, do esforço, da dedicação. Os padres estão a serviço de vocês. E a partir de hoje tornam-se membros, eu falo de modo especial agora do Padre Marcos e seus vigários paroquiais, tornam-se membros da casa de cada um de vocês. Família de vocês. Porque os laços de fé são muito mais importantes do que os laços de sangue. Os laços de sangue acabam, mas os laços de fé são eternos. Consequentemente, se um deles bater a sua porta e pedir um prato de feijão, coloque um arroz e um ovo junto, apesar do preço. Meus caros, desejo a vocês, portanto, um grande trabalho, uma grande construção, porque essa paróquia tem todo o potencial para ser a paróquia dos sonhos de Deus, onde entre as pessoas haja verdadeiro carinho, verdadeira estima, e que aqui, de um modo todo especial, na casa de Deus, quando todos chegarem aqui, se sintam: aqui é a minha casa. Mesmo porque uma igreja, ela deve ser sempre a extensão da minha casa. E tudo que eu quero para a minha casa, eu devo querer para a igreja. E a igreja que eu digo aqui reflete a comunidade paroquial. Amém.